Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Naruto, Vilão Prime. Capítulo 191. O choque entre duas entidades colossais só poderia ser descrito como devastador. O som da lâmina encontrando o cajado ressoou como um trovão, e as ondas de choque aterrorizantes eram visíveis a olho nu. Bum, 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 bum. O humano de madeira com armadura avançou, seus passos pesados fazendo o chão render sob a imensa pressão. Um corte, 2 cortes, 3 cortes. Depois de um tempo, Obito começou a ficar entediado. Embora o humano de madeira com armadura tivesse vantagem, ele ainda não conseguiu romper a defesa do macaco humano. 4 caudas, sua força é realmente formidável. Obito comentou com um leve suspiro. As palavras causaram um arrepio na espinha de Sengoku. Tão parecidos demais. Até o tom dele era exatamente igual ao daquele homem. Sem que Obito soubesse, seu comentário casual despertou memórias dolorosas em Sengoku. Obito, no entanto, estava preocupado em testar uma nova técnica. Uma sombra laranja avermelhada apareceu ao redor dos seus olhos enquanto ele entrava suavemente no modo sábio. Batendo palmas, ele gritou: liberação de madeira, técnica das mãos de madeira. Liberação de madeira, técnica das mãos de madeira, uma técnica onde o chakra é enviado ao solo para criar e controlar mãos de madeira. Enormes mãos de madeira, cada uma com vários metros de altura, emergiram implacavelmente do chão, estendendo-se em direção ao macaco gigante. O súbito aparecimento das mãos assustou o macaco, que imediatamente balançou seu longo cajado em um feroz movimento horizontal. Mas sob o controle implacável do chakra de Obito, as mãos de madeira pareciam não ter fim, forçando o macaco gigante a uma postura defensiva, sem espaço para contra-ataque. Observando o macaco pego na técnica das mãos de madeira, Obito não fez o humano de madeira blindado pressionar o ataque. Em vez disso, ele bateu palmas novamente e gritou: arte sábia, liberação de madeira, verdadeiras várias milhares de mãos. Em meio ao rugido ensurdecedor, surgiu uma enorme estátua do Cânon de 1000 braços, com mais de 100 metros de altura. A estátua de madeira de Cânon, com inúmeros braços erguidos, olhava para o macaco gigante com uma expressão serena e benevolente. Sentindo a luz ao redor diminuir, o macaco se esforçou para levantar a cabeça e olhar para cima, apenas para ver a forma completa da estátua de Cânon pairando acima. A voz de Sengoku tremeu quando ele murmurou: o que é isso? Obito riu sinistramente, batendo palmas mais uma vez. Ei! Arte sábia, liberação de madeira, Buda transformado no topo. A estátua tranquila instantaneamente se transformou em uma divindade irada, seus incontáveis braços formando punhos enormes. Como uma tempestade de punição divina, os punhos choveram sobre o macaco. Diante do bombardeio avassalador, o macaco foi tomado pelo desespero. Este é o fim. Estava claro que tentar isso só levaria à ruína. Bum, 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 bum. A saraivada de socos acertou em rápida sucessão, cada um com uma força inimaginável, mirando implacavelmente o rosto do macaco. Obito caiu na gargalhada. Ha. Esses socos sustentam 20 anos do meu treinamento. Você consegue resistir a eles, velhote? Devo ir com calma e usar apenas uma mão? No início, o macaco gigante mal conseguiu bloquear alguns golpes. Mas enquanto olhava para os 998 punhos restantes, o desespero tomou conta dele mais uma vez. Quem poderia suportar isso? Sob o ataque incessante dos punhos da estátua de Cânon, o macaco não teve chance de revidar. Ela foi cravada no chão, deixando apenas uma cratera profunda. Na verdade, o macaco pareceu perder a consciência depois de cerca de 500 socos. Mas só para ter certeza, Obito desferiu os 500 golpes restantes. Quando os 1000 socos foram completados, Obito retraiu sua técnica e soltou um suspiro satisfeito. Ufa, esse movimento alivia muito o estresse. É tão satisfatório. Olhando para o macaco gigante inconsciente, Obito ordenou que o humano de madeira com armadura desse um passo à frente. Agora para o passo final. O Susanoo que cercava o humano de madeira se dissipou, revelando um selo preto em sua mão. Liberação de madeira, técnica do dragão de madeira. Liberação de madeira, técnica do dragão de madeira, uma técnica de liberação de madeira usada para suprimir bestas com cauda. Uma vez empregada por Hashirama para controlar a 9 caudas. Com um leve estalo, a consciência de Sengoku foi suprimida, e o macaco gigante desapareceu completamente, deixando apenas o inconsciente Roshi deitado na cratera. Olhando para Roshi, Obito riu baixinho. Já que você me ajudou a praticar, vou poupar sua vida por enquanto. Nas ruas de Konoha, uma mulher vestida com um kimono tradicional e com um comportamento gentil caminhava lentamente em direção ao hospital da vila. Ao entrar, ela sorriu levemente e murmurou suavemente: o plano começa agora. Ao mesmo tempo, do lado de fora dos portões de Konoha, 2 figuras se aproximaram lado a lado. Um usava cabelo preto e armadura vermelha, enquanto o outro tinha cabelo prateado e armadura azul. Izumo Kamizuki congelou em choque ao ver aquilo. O que? Antes que ele pudesse terminar, o homem de armadura vermelha saltou para frente, aterrissando diante dos portões e desferindo um soco devastador. Ruído. Os enormes portões, com vários metros de espessura, foram lançados a dezenas de metros de distância. Kotetsuagane imediatamente soou o alarme. Ataque inimigo! Ataque inimigo! O inimigo é... Ele fez uma pausa, suas pupilas se contraindo em choque. O inimigo é... o primeiro e o segundo Hokage? O que? Ao ouvir isso, os shinobi próximos congelaram confusos.
Kotetsu deve estar falando bobagem, certo? Ele poderia ser pego em um genjutsu, mas no momento seguinte, o chakra que emanava dos dois homens entrou em erupção. Sua aura aterrorizante disparou para o céu, envolvendo toda Konoha. No escritório do Hokage, a expressão de Minato imediatamente escureceu. Sem hesitar, ele saltou da janela, um raio de luz dourada correndo em direção à fonte da perturbação. Ele não foi o único. Todos os ninjas de Konoha entraram em ação, indo em direção à comoção. De volta ao hospital, a mulher de kimono continuou subindo as escadas, sem pressa. Se não me engano, a menina deve estar no andar de cima. A mulher era ninguém menos que Orochimaru disfarçado. Seu objetivo dessa vez era capturar a fraqueza de Obito, Nohara Rin. Com Konoha mais forte do que nunca, suas defesas superaram em muito as da era do terceiro Hokage. A única maneira de lidar com os guardas de Rin e tirá-la da vila sem ser notada era criar uma grande distração em outro lugar. Neste momento, toda a atenção de Konoha deve estar nessas duas lendas. Ouvindo a comoção ensurdecedora lá fora, Orochimaru sorriu levemente. Ninguém vai me notar? No momento em que ele se parabenizava, uma mulher vestida de verde carregando uma bola passou por ele. Depois de alguns passos, a mulher parou e se virou para olhar para Orochimaru. E sem chance. O sorriso de Orochimaru congelou. 5 minutos antes, em seu escritório, Tsunade notou a crescente confusão lá fora. Inicialmente ela não tinha intenção de interferir. Afinal, Konoha tinha muitas mãos capazes de lidar com tais questões. Mas então duas auras poderosas irromperam e uma sensação de familiaridade a atingiu. Confusa e inquieta, ela pegou sua capa e saiu correndo. Ao descer as escadas, ela passou por uma mulher vestida de kimono. Tsunade parou abruptamente, virando-se instintivamente para examinar a mulher. Embora ela não reconhecesse o rosto, algo na mulher parecia familiar e desagradável. Sob o olhar desconfiado de Tsunade, a forma disfarçada de Orochimaru começou a suar. Caramba! Fingindo confusão, ele forçou uma risada suave e falou em um tom gentil e feminino. Algo errado, senhora? Você precisa de alguma coisa? Tsunade estreitou os olhos, o perigo brilhando em seu olhar. Você é Orochimaru? Como ela poderia dizer? O coração de Orochimaru disparou, mas ele manteve sua confusão fingida. Você deve estar enganado. Eu não conheço nenhum Orochimaru. Tsunade cerrou os punhos e sua expressão ficou fria. Não se faça de bobo. Eu sei que é você, Orochimaru. A comoção na vila. É culpa sua, não é? Capítulo 192. Que chatice. Por que tinha que ser ela? Orochimaru pensou com relutância. Como sua identidade já estava exposta, não havia sentido em manter o disfarce. Com um puxão casual, ele tirou o kimono, revelando um traje de combate marrom por baixo. Um rápido golpe em seu rosto, e sua forma masculina retornou. Já faz um tempo, Tsunade disse Orochimaru com um sorriso malicioso. Por que essa expressão azeda? Você está realmente tão infeliz por ver um velho amigo? Tsunade olhou para ele friamente, suas palavras eram duras e inflexíveis. Poupe-me das falsas gentilezas. Qual é o seu propósito em vir para Konoha? O corpo de Orochimaru ficou tenso enquanto ele lambia os lábios. A Tsunade Ime que eu lembro sempre se manteve longe dos negócios dos outros. Por que não nos separamos aqui? Apenas finja que nunca me viu. Que tal? Tsunade cruzou os braços sobre o peito amplo, com um leve sorriso nos lábios. Você realmente acha que isso é possível, velho amigo? Os olhos de Orochimaru escureceram quando ele sacou uma kunai. Parece que nosso vínculo chegou ao fim hoje. Com essas palavras, ele cortou seu próprio braço com a kunai. Sangue espirrou por todo lugar. Entretanto, para surpresa de Orochimaru, Tsunade não reagiu de forma alguma. Em vez disso, ela caiu na gargalhada, seu corpo tremendo ao achar a situação hilariante e absurda. O que você está fazendo, Orochimaru? A expressão de Orochimaru vacilou. Sua hemofobia está curada? Tsunade deu de ombros com um sorriso malicioso. Sim, no meu caminho de volta para Konoha, um certo velho pervertido me ajudou a superar isso. A imagem de um libertino de cabelos brancos passou por sua mente, despertando uma mistura de emoções no coração de Tsunade. Balançando a cabeça, ela deixou seus pensamentos de lado e tirou seu casaco verde, jogando de lado casualmente. Chega de conversa fiada. Vamos acabar logo com isso. Com um grito, Tsunade deu um soco em Orochimaru. Estrondo. Antes que o punho atingisse o alvo, a força do soco gerou uma rajada de vento, rugindo em direção a Orochimaru como um maremoto. A expressão de Orochimaru mudou drasticamente. Ele sabia melhor do que ninguém o quão aterrorizante a força monstruosa de Tsunade podia ser. Quando ele e Jiraiya brincavam de resgatar a donzela quando crianças, Tsunade quase o matou durante uma de suas explosões. Foi o mais perto que ele chegou da morte. O corpo de Orochimaru se curvou para trás em um ângulo não natural, torcendo-se grotescamente para desviar do golpe. Tsunade continuou com um chute giratório, sua perna arqueando ferozmente em direção a Orochimaru. Rachadura. A força do chute dela foi o suficiente para destruir montanhas e dividir a terra. Ele caiu em cheio em Orochimaru, fazendo-o atravessar a parede do hospital e voar para fora. Apesar de seu corpo modificado, nem mesmo Orochimaru conseguiu resistir ao poder monstruoso de Tsunade. Sem hesitar, Tsunade avançou pelo buraco na parede, saltando do 5º andar com um grito de guerra. No chão, Orochimaru viu Tsunade descendo em sua direção como um meteoro. Seu rosto pálido ficou ainda mais branco enquanto ele se esforçava para rolar para fora do caminho. Estrondo.
Tsunade aterrissou, o impacto deixando uma cratera profunda no chão. Sem parar, ela investiu contra Orochimaru novamente. Orochimaru desviou desesperadamente, enquanto planejava seu próximo movimento. Algo claramente deu errado com seu plano. No entanto, com os dois lords que ele convocou mantendo a maioria das forças de Konoha ocupadas, ele ainda tinha tempo. Se ele pudesse derrotar Tsunade rapidamente, ele poderia colocar as coisas de volta nos trilhos. Enquanto esses pensamentos cruzavam sua mente, seu sorriso malicioso retornou. Se fosse apenas Tsunade, ele poderia lidar com ela. Mas naquele momento, uma figura desceu de cima, chamando com urgência. Tsunade, você está bem? Quando os recém-chegados viram Orochimaru, seus rostos se contorceram em choque. Orochimaru? O que você está fazendo aqui? Não, eu? O sorriso de Orochimaru congelou. Ele esqueceu de verificar o calendário para maus presságios antes de agir hoje? Nos portões de Konoha, Minato estava com uma expressão séria sem precedentes, olhando para as duas figuras à sua frente. São realmente eles. O segundo Hokage e Edo Tensei? Uma kunai passou zunindo, e Kakashi apareceu ao lado de Minato em um instante. Vendo as duas figuras claramente, os olhos de Kakashi se arregalaram em descrença. Sensei, isso vai ser uma batalha difícil. O terceiro a chegar foi o terceiro Hokage, vestido com seu traje de combate preto. Seu rosto escureceu enquanto ele olhava para as figuras ressuscitadas de seus professores. Minato, Kakashi, deixem-me ajudá-los nessa luta. Obrigado, Lorde Terceiro. Atrás deles, mais reforços continuaram a chegar, shinobi de elite como Atake Sakumo, Uchiha Fugaku, Hyuga Yashi e muitos outros. Mesmo com 2 desastres evitados nesta linha do tempo, a força de Konoha havia crescido várias vezes. Minato rapidamente deu ordens. Todos os que não são Jonin, evacuem imediatamente. Montem um perímetro e mantenham os civis longe. Depois de dar breves instruções, Minato, Kakashi e Hiruzen atacaram Hashirama e Tobirama. O choque de poderes foi imediato. A força bruta do confronto deles podia derrubar carroças e quebrar muros. Enquanto o terceiro Hokage olhava para os rostos familiares de seus mentores, ele não pôde deixar de perguntar. Primeiro Lorde e segundo Lorde, vocês podem me ouvir? Os olhos vazios de Hashirama e Tobirama não mostraram nenhum sinal de reconhecimento. Minato franziu a testa. Lorde Terceiro, eles provavelmente não têm consciência nesse estado. Hiruzen assentiu, suspirando profundamente. Eu sei. Eu só. Antes que pudesse terminar, Hashirama bateu palmas e entoou mecanicamente. Liberação de madeira, natividade de um mar de árvores. Incontáveis árvores irromperam do chão, formando uma densa floresta em um instante. Galhos enormes dispararam em direção ao trio como lanças. Eu cuido disso. Hiruzen formou selos de mão rapidamente, invocando 4 clones de sombra. Liberação de fogo, técnica da grande chama. 5 jatos de fogo rugiram, transformando a floresta no inferno. Em resposta, Tobirama juntou as mãos e liberou uma torrente de água. Liberação de água, onda cortante de água. A água avançou como um tufão, extinguindo as chamas e inundando o campo de batalha. Kakashi, observando de lado, não conseguiu esconder seu espanto. Invocar uma técnica de água tão poderosa sem uma fonte de água. Incrível! Capítulo 193. Dentro da base de Uchiha Madara. Um jovem extravagante apareceu de repente rindo alto. Hahaha. Vovô Madara, trouxe um presente para você. Madara, de pé com as mãos atrás das costas, virou-se ao ouvir o som e riu também. Hahaha, Obito, seu garoto bobo. Você não precisava trazer nada só para visitar. Então, onde está o presente? Olhando para as mãos vazias de Obito, o tom de Madara mudou enquanto ele levantava uma sobrancelha. Obito acenou com a mão em sinal de desdém, sorrindo. Não seja tão precipitado, vô Madara. Você vai adorar este, acredite em mim. Ativando o Kamui, um homem ruivo vestido de roxo apareceu de repente diante deles. Madara franziu a testa ligeiramente, com um toque de dúvida em sua voz. E isso é? Zetsu Negro riu de lado. Madara-sama, acredito que este seja o Jinchuriki do 4 caudas, Ko. A expressão de Madara ficou intrigada enquanto ele olhava para Ri inconsciente no chão. Bem, este é realmente um grande presente, ele disse com um sorriso que sugeria uma intenção mais profunda. Obito sorriu. Contanto que você goste, vô Madara. Eu terei mais algumas bestas com cauda chegando em breve. Assim que eu o assinar por elas, eu as trarei para você. Embora não estivesse familiarizado com o termo assinado, Madara sentiu satisfeito. Obito, você realmente é um bom neto. Hahaha. Ao ouvir isso, Obito coçou a cabeça sem jeito, acenando com a mão em protesto. Pare, isso é demais. Tendo crescido em um ambiente caótico, Obito não pôde deixar de sentir que as palavras de Madara continham uma provocação oculta em vez de elogio. Vovô Madara, tem algo que eu gostaria de discutir com você. De ótimo humor, Madara deu um tapinha no ombro de Obito. Se você quer algo, é só dizer. O vovô com certeza vai realizar. Obito assentiu levemente, sua expressão ficando séria. Vovô Madara, eu gostaria que você poupasse a vida desse homem depois de extrair a besta com cauda. Na verdade, ao lidar com outros Jinchuriki, espero que você também possa mostrar um pouco de misericórdia. Depois que uma besta com cauda é extraída, a vida do Jinchuriki normalmente chega ao fim. No entanto, se uma porção do chakra da besta com cauda for deixada para trás durante a extração, a vida do Jinchuriki pode ser poupada. As sobrancelhas de Madara franziram levemente em desgosto. Obito, para realizar grandes feitos, é preciso ser paciente e implacável. Compaixão é uma fraqueza.
Poupe-os hoje e eles só voltarão em busca de vingança. Obito respondeu com um sorriso calmo. Vovô Madara, alcançar a grandeza também requer magnanimidade. Mesmo que todo mundo Shinobi se torne meu inimigo, o que tenho a temer? Antes que Madara pudesse argumentar, Obito continuou, seu tom inabalável. Deixá-los viver não é sobre sentimentalismo. Eu simplesmente acho alguns deles interessantes e vale a pena mantê-los por perto. Nada mais. Suas vidas são insignificantes para o grande plano, e se eles vivem ou morrem está sob nosso controle. Mostrar um pouco de misericórdia não nos custa nada. Quanto a saber se eles ficarão gratos ou buscarão vingança mais tarde, não me importa nem um pouco. As palavras de Obito foram resolutas e firmes. Madara pensou por um momento e então assentiu lentamente. Muito bem. Já que você se decidiu, o vovô vai atender seu pedido. Como Obito havia dito, as vidas desses indivíduos eram inconsequentes para o plano maior. Se poupá-los tornava seu neto mais leal, não havia mal algum em obedecer. Madara formou selos de mão e invocou a estátua demoníaca do caminho exterior. Vamos começar o processo de selamento, Obito. Vou precisar da sua ajuda para extrair a besta com cauda. Obito levantou o queixo levemente, sorrindo. Hahaha, sem problemas. Sob a direção de Madara, os dois usaram a técnica dos 9 selos consumidores do dragão fantasma para extrair o 4 caudas de Ri. Antes de selar a besta completamente, eles retiraram uma parte do chakra da besta com cauda e o devolveram ao corpo de Ri, estabilizando sua condição. Com o processo concluído, os olhos ameaçadores da estátua demoníaca se abriram mais um pouco. Esticando-se preguiçosamente, Obito comentou. Vovô Madara, vou deixar os Jinchuriki do 4 caudas aqui por enquanto. Assim que invocarmos com sucesso o 10 caudas, poderemos retornar todos os Jinchuriki para seus respectivos lugares. Madara assentiu levemente. Muito bem. Ele casualmente colocou vários selos em Ri e gesticulou para Zetsu Negro. Leve-o embora e encontre um quarto para protegê-lo. Zetsu Negro curvou-se respeitosamente. Entendido. Com tudo resolvido, Obito se preparou para partir. Vovô Madara, voltarei agora para verificar o progresso dos nossos membros e ver se eles precisam da minha ajuda. O sorriso de Madara se aprofundou. Ótimo. O vovô está ansioso por suas boas notícias. Obito assentiu, ativando Kamui para sair, seu Sharingan brilhando em vermelho. Naquele momento ele permaneceu alheio à turbulência que se desenrolava em Konoha. Konoha. Do lado de fora do hospital de Konoha, Jiraiya ficou paralisado, imitando a expressão perplexa de Orochimaru. Poucos momentos atrás, Jiraiya estava se preparando para ajudar o Shinobi a defender os arredores da vila. No entanto, ao passar pelo hospital, ele ouviu sons de combate intenso. Seu primeiro pensamento foi que sua futura esposa estava em perigo. Tranquilizado pela presença de Minato e Hiruzen nos portões, ele decidiu ir para o hospital. Para sua surpresa, os combatentes eram Tsunade e Orochimaru. Orochimaru, o que você está fazendo aqui? Jiraiya não conseguiu parar de gritar. Orochimaru o ignorou, perdido em seus próprios pensamentos. Sua missão de infiltração cuidadosamente planejada de alguma forma se transformou em uma reunião improvisada? Ao ver Jiraiya parado ali sem expressão, Tsunade gritou com ele. Jiraiya, pare de ficar parado. Me ajude a derrubá-lo. O caos no portão deve ser obra dele. Saindo dali, Jiraiya assentiu vigorosamente. Certo. Entendi, Tsunade. Os dois flanquearam Orochimaru, aproximando-se de ambos os lados. O rosto de Orochimaru escureceu. Lutar contra seus dois antigos companheiros de equipe ao mesmo tempo deixou-o com poucas chances de vitória. Formação das 10.000 cobras. A boca de Orochimaru se abriu em um ângulo anormal, liberando uma torrente de cobras. A massa contorcida de serpentes, exibindo suas presas venenosas, avançou em direção ao par como um maremoto. Jiraiya saltou na frente de Tsunade, protegendo-a com seu corpo. Agulha giz. Seus cabelos brancos rapidamente se estenderam e endureceram em pontas semelhantes a agulhas, formando um casulo impenetrável ao redor deles, uma perfeita defesa absoluta. Chiado. As cobras, incapazes de escapar a tempo, colidiram com o escudo pontiagudo e desapareceram em nuvens de fumaça. Capítulo 194. Dentro dos limites apertados da técnica agulha giz de Jiraiya, sua expressão era de preocupação. Você está bem, Tsunade? Tsunade não respondeu, seu rosto estava frio enquanto ela retrucava. Você poderia ter usado uma liberação de fogo antes. Jiraiya coçou a cabeça e riu sem jeito. E você percebeu isso, hein? Quando ele estava prestes a fazer outra piada, ou segurá-la um pouco mais, Tsunade levantou o joelho bruscamente, acertando Jiraiya no estômago. Me deixe sair logo, idiota. Orochimaru vai escapar. Ah, certo. Começando a suar, Jiraiya rapidamente dissipou a agulha giz. Seu longo e espetado cabelo branco retornou ao seu estado natural enquanto as cobras ao redor mais uma vez avançavam em direção a eles. Jiraiya focou seu chakra, olhos se formando em sua boca. Ao mesmo tempo, ele liberou uma técnica de liberação de fogo. Liberação de fogo, bala de fogo. As chamas ardentes engolfaram as cobras restantes, deixando apenas restos carbonizados em seu rastro. Mas assim como Tsunade havia previsto, Orochimaru já havia ganhado alguma distância. Ele formou selos de mão com precisão, invocando 2 cobras enormes com um comando. Passo feroz da serpente. O ar ficou pesado com o cheiro de cobras enquanto as enormes criaturas deslizavam em direção à presa. Suas escamas lisas e brilhantes refletiam a luz ameaçadoramente enquanto seus olhos fixos fixavam-se em seu alvo.
Tsunade zombou, ignorando as serpentes que se aproximavam enquanto ela atacava Orochimaru. Ela sabia que não precisava olhar para trás, o homem atrás dela lidaria com tudo em seu caminho. Liberação da terra, pântano do submundo. Com um único canto baixo, Jiraiya transformou o chão sob as cobras em um vasto e viscoso pântano. As criaturas se debatiam e se contorciam, mas logo foram engolidas pelas profundezas lamacentas. Enquanto isso, Orochimaru escalou as paredes do hospital saltando para o segundo andar. Mas assim que ele pousou, uma rajada repentina de vento atingiu por trás. Orochimaru se virou, suas pupilas se estreitando em choque enquanto ele mal se esquivava do chute de Tsunade. A perna dela, erguida, cortava o ar com poder devastador. Com movimentos semelhantes aos de uma serpente, Orochimaru moveu seu corpo de forma não natural, evitando o ataque por um fio de cabelo. Tsunade girou no ar, seu pé batendo na parede para recuperar o impulso enquanto ela se lançava em Orochimaru novamente. Jiraiya, tendo lidado com as cobras gigantes, chegou rapidamente. Ele bateu palmas, seu cabelo branco de repente se estendendo como correntes de ferro. Arte ninja, Jutsu Juba do leão selvagem. Os fios de cabelo dispararam em direção a Orochimaru, enrolando-se e chicoteando como serpentes. Diante dos ataques implacáveis de ambos os lados, Orochimaru não teve escolha a não ser abandonar sua escalada e pular para o chão abaixo. Tsunade pousou logo depois, com o peito arfando levemente devido ao esforço. Desista, Orochimaru. Ela ordenou bruscamente. Jiraiya se aproximou calmamente, bloqueando a fuga de Orochimaru. Você ouviu ela, Orochimaru. Você não é páreo para nós dois. Se continuar assim, não vamos mais nos segurar. A expressão de Orochimaru escureceu, sua mente a mil. Rendição? Sem chance. Ele zombou interiormente. Depois de todo o planejamento que fiz, não vou desistir de jeito nenhum por causa desses dois. Jiraiya suspirou profundamente. Então é assim que tem que ser. Tanto ele quanto Orochimaru morderam os polegares, rapidamente tecendo selos de mão antes de bater as mãos no chão. Jutsu de invocação. Duas criaturas colossais apareceram, seu tamanho tremendo a terra e enchendo o pátio do hospital. De um lado estava Gamabunta, um sapo enorme vestindo um casaco azul e fumando seu cachimbo. Seu corpo laranja e branco exalava uma sensação de autoridade grisalha. Do outro lado estava Manda, uma serpente aterrorizante com 4 chifres e escamas roxas escuras com padrões pretos. Gamabunta deu uma longa tragada em seu cachimbo, exalando lentamente enquanto observava a cena. Jiraiya, o que é isso? Uma reunião de classe? Jiraiya esfregou a parte de trás da cabeça, visivelmente irritado. Você pode não fazer piadas no momento em que aparece? Enquanto isso, Orochimaru estava falando com Manda. Manda, preciso que você segure aqueles dois por um tempo. Vou garantir que você seja bem compensado, sem sacrifícios vivos como seu banquete. A língua de Manda estalou, seus olhos amarelos brilhando de satisfação. Tudo bem, mas quero 1000 sacrifícios dessa vez. 1000? O rosto de Orochimaru se contorceu em frustração. Ele cerrou os dentes, mas não discutiu pulando em direção ao hospital. Tsunade estava prestes a invocar Katsuyu quando Jiraiya a impediu. Tsunade, vá atrás de Orochimaru. Deixe isso comigo e Gamabunta. Ainda estamos na vila, então vamos manter a destruição no mínimo. Tsunade assentiu, passando rapidamente por Manda e Gamabunta em busca de Orochimaru. Gamabunta soprou um anel de fumaça diretamente no rosto de Manda. Então é você, hein? Meu oponente de hoje. Manda sibilou, enrolando seu corpo enorme. Sapo imundo. Vou devorar você inteiro. Gamabunta apoiou uma mão no cachimbo e a outra no punho da espada curta, estreitando os olhos. Perfeito. Eu estava precisando de uma nova carteira de pele de cobra. Manda enrolou seu corpo firmemente, fervendo de raiva. Seu sapo arrogante. Eu vou te devorar inteiro. Com isso, os dois titãs se chocaram, cada golpe sacudindo a terra abaixo deles. A batalha deles foi tão intensa que as ondas de choque rivalizaram com as da própria escaramuça do Sannin. De longe, os aldeões e ninjas se perguntavam confusos. O que diabos está acontecendo hoje? Nos portões da vila, Kakashi olhou para a técnica baseada em água desencadeada por Tobirama, sua mente cheia de partes iguais de admiração e inveja. Mas espere, onde estava o segundo Hokage? Liberação de água, ataque de surf. Tobirama emergiu silenciosamente da água atrás de Kakashi, com uma katana pronta para atacar. Técnica do deus voador do trovão. Kakashi desapareceu num piscar de olhos, deixando Tobirama para atacar o ar vazio. Momentos depois, Kakashi reapareceu ao lado de Minato, sua expressão grave. Minato-sensei, você tem alguma estratégia? Minato sorriu amargamente. Estamos contra essas duas lendas. Receio que não haja uma solução simples. Sarutobi Hiruzen bateu palmas, invocando Ema, o rei macaco. Nossa única chance é suprimi-los com força esmagadora e selar suas almas. Felizmente, seus poderes estão longe do que já foram. Caso contrário, Konoha estaria condenada. Os olhos de Kakashi se arregalaram. Longe do que eles já foram? Isso significa que essa não é a força total deles? Hiruzen lançou-lhe um olhar de soslaio. O que você achou? Aqueles dois governaram uma era inteira. Kakashi murmurou baixinho. Eu sempre pensei que você fosse o Hokage mais forte. Hiruzen. Para isso, ele não tinha resposta. Capítulo 195. Não foi apenas Kakashi que pareceu confuso, a expressão de Minato era igualmente estranha. Hiruzen Sarutobi sentiu-se completamente esgotado. A afirmação de que ele era o Hokage mais forte o intrigava infinitamente.
Pense nisso. O primeiro Hokage podia subjugar a 9 caudas sozinho, e o segundo Hokage usava jutsus proibidos como ataques casuais. Como o título de Hokage mais forte poderia cair sobre ele, mas de alguma forma aconteceu. No começo, Hiruzen ficou um pouco desconfortável com isso, mas com o tempo ele acabou aceitando. Afinal, os 2 grandes antecessores já haviam falecido, e não havia necessidade de esclarecer algo tão trivial. Além disso, Omura, Koharu e Danzo certamente não iriam contestar. Então, por que não se entregar a um pouco de vaidade inofensiva? Mas hoje, quem teve a audácia de invocar aqueles 2? Isso não foi apenas um tapa na cara, foi um ataque direto à sua reputação. Hiruzen sempre valorizou sua honra. O simples pensamento do que aconteceria com sua reputação depois dessa batalha fez um brilho assassino brilhar em seus olhos. Para profanar as almas desses 2 grandes predecessores, juro que farei o culpado pagar com a vida. Hiruzen rosnou entre dentes. Minato concordou com a cabeça. Profanar os mortos é um crime imperdoável. Depois que enviarmos os 2 de volta, precisamos investigar esse assunto minuciosamente. Depois de trocar algumas palavras, os 3 lançaram sua ofensiva mais uma vez. Hiruzen avançou, chamando a besta de invocação do clã Sarutobi que estava ao seu lado. Velho amigo, conto com você. Emma entrou em ação saltando em direção a Hiruzen. Eu entendo, Hiruzen. Pegue-me. Emma não estava procurando um abraço caloroso. Em vez disso, no ar, ele se transformou no cajado de adamantino. Hiruzen agarrou o cajado com firmeza. Com um movimento rápido, o bastão se estendeu por mais de 10 metros de comprimento, atingindo Tobirama com imensa força. Felizmente para Tobirama, o controle de Orochimaru suprimiu sua consciência. Caso contrário, ver seu aluno atacá-lo tão descaradamente com um cajado poderia tê-lo deixado furioso. No ar, Tobirama formou selos e liberou um jato de água de alta pressão de sua boca. Estilo água, onda cortante de água. A lâmina de água cortou o ar como uma navalha. A expressão de Hiruzen mudou, e ele rapidamente usou um jutsu de substituição para desviar. Enquanto Tobirama ajustava sua postura no ar, ele infundiu chakra em uma kunai, cobrindo-o com uma lâmina azul brilhante. Ele desceu rapidamente com a kunai na mão, e atacou seu antigo aluno. Estilo água, corte de lâmina de água. Diante desse ataque feroz, Hiruzen recuou rapidamente, jogando o cajado de adamantino enquanto formava selos. Muro da prisão adamantina. O cajado se dividiu em dezenas de pedaços, formando uma prisão cúbica que prendeu Tobirama lá dentro. Ah! Hiruzen exalou alívio. E com certeza, Tobirama levantou as mãos e bateu com elas no chão. Liberação de água, explosão de mordida de dragão de água. Água torrencial subia em espiral, e a pressão esmagadora destruía a prisão adamantina. Enquanto isso, kunai inscritas com as marcações da técnica do deus voador do trovão voavam em todas as direções. 2 raios de luz, um dourado e um prateado, brilharam ao redor de Hashirama. Em um instante, Kakashi apareceu atrás do primeiro Hokage, com um raio roxo crepitando em sua mão. Estilo relâmpago, relâmpago roxo. A explosão de eletricidade avançou em direção a Hashirama. Hashirama nem sequer vacilou. Estilo madeira, escudo. Um enorme escudo de madeira, esculpido com um rosto demoníaco, ergueu-se para bloquear completamente o ataque. Naquele momento, Minato fez seu movimento. Uivo de dança supercircular do Flash Espiral, estágio 2. Minato se fundiu com a luz amarela de uma bomba de flash. Num piscar de olhos, ele apareceu diante de Hashirama, com o Rasengan na mão com a intenção de atacar. Hashirama juntou as mãos, infundindo chakra no chão para ativar um jutsu instantâneo do estilo madeira. Estilo de madeira. Incontáveis mãos enormes de madeira irromperam do chão, envolvendo Hashirama e lançando ataques indiscriminados na área ao redor. Minato imediatamente abandonou seu ataque, teletransportando-se para fora do alcance. Kakashi também recuou, trocando um sorriso irônico com Minato. Apesar dos seus esforços, os ataques não produziram resultados significativos. Enquanto eles se reagrupavam, uma mulher ruiva desceu dramaticamente de cima. Querida, estou aqui para ajudar. Os lábios de Minato se curvaram em um pequeno sorriso. Kushina, eu não esperava que você chegasse primeiro. Tenha cuidado aí fora. Kushina assentiu com determinação. Não se preocupe comigo. Virando-se para encarar seus oponentes, sua expressão ficou séria. Espera. Querida, isso é. Minato assentiu resignado. Sim, são o primeiro e o segundo Hokage. Enquanto Minato e Kakashi continuavam atacando Hashirama, Kushina fez um leve beicinho, murmurando baixinho. Isso vai ser complicado. O primeiro Hokage. Ela se concentrou internamente, abordando a raposa gigante dentro dela. Ei, Kurama. Preciso da sua ajuda. O 9 Caudas abriu um olho preguiçoso, apenas para estremecer em choque ao ver seu oponente. Era ele. Kurama balançou a cabeça furiosamente. Garota, você está por conta própria. Boa sorte. Kushina revirou os olhos. Raposa covarde. Sempre agindo de forma invencível, até que realmente importasse. Mas enquanto ela observava o campo de batalha, um plano se formou em sua mente. Kurama, ele não parece estar em total controle ou em sua força máxima. Você não quer aproveitar a oportunidade para dar uma boa surra nele? Kurama hesitou, mas logo percebeu que estava certa. Hashirama não estava com força total. Com determinação renovada, Kurama berrou. Tudo bem, pegue meu poder emprestado e esmague-o. Kushina sorriu. Esse é o espírito.
Momentos depois, chakra dourado a envolveu, adornado com intrincadas marcas pretas e padrões Magatama. Em seu modo de chakra da 9 caudas, Kushina criou 4 braços de chakra e rapidamente formou uma pequena bijudama. Quando ela se juntou à briga, o campo de batalha explodiu em caos. Garota, esmague-o com a bijudama. Temos chakra para dias, não se segure. Hashirama se virou para Kushina, sua expressão era vazia, mas cheia de ameaça instintiva. Com um bater de palmas, ele invocou um dragão de madeira. Estilo madeira, jutsu do dragão de madeira. O dragão colossal rugiu enquanto avançava em direção a Kushina. Kurama gritou alarmado. Cuidado! Esse foi o movimento que quase me deixou sem energia naquela época. Capítulo 196. Os olhos de Kushina se estreitaram quando o dragão de madeira avançou em sua direção. Entendi, Kurama. Com um rápido passo para trás, ela juntou as mãos em selos. Seus cabelos ruivos flamejantes esvoaçavam enquanto o ar ao redor dela ficava selvagem e inquieto. Infundidas com chakra aterrorizante, centenas de lâminas de vento afiadas como navalhas se materializaram na frente dela. Com um movimento gracioso de seus dedos finos, a tempestade de lâminas rasgou o ar, colidindo em direção ao dragão de madeira. Siu, siu, siu. O som ensurdecedor de madeira sendo cortada ecoou enquanto o dragão de madeira se desintegrava em pedaços de galhos cortados, caindo no chão de forma caótica. Depois de forçar Kushina a recuar, Hashirama voltou sua atenção para Minato e Kakashi. Neste momento, Hashirama estava lutando puramente por instinto. Seus ataques eram cautelosos, sem a agressividade esmagadora de seu irmão mais novo, Tobirama. Tobirama, por outro lado, demonstrou ferocidade implacável. Depois de mandar Hiruzen voando com um único golpe no começo, ele passou o resto da luta esmurrando impiedosamente seu antigo aluno. Quando Fugaku e seu grupo finalmente chegaram ao local, eles congelaram em choque. Seus inimigos eram ninguém menos que o primeiro e o segundo Hokage. A visão de Hiruzen sendo espancado implacavelmente por Tobirama os deixou com uma mistura de descrença e, estranhamente, um toque de infelicidade pelo infortúnio. Este é supostamente o Hokage mais forte? Muitos franziram a testa enquanto observavam a batalha. A escala do combate diante deles estava além da compreensão da maioria dos presentes. Para shinobi do calibre deles, entrar nessa luta seria morte certa. Uma técnica perdida seria o suficiente para esvaziar suas barras de saúde em um instante. Os Jonin de patente mais alta tomaram sua decisão rapidamente. Shinobi como Sakumo, Fugaku, Shikaku, Shoza e Yashi ficaram para trás, enquanto o resto se dispersou para lidar com distúrbios em outras partes da vila. Números não significavam nada em uma batalha dessa magnitude. Com a contagem de inimigos dobrando de repente, Hashirama e Tobirama se moveram em sincronia. Suas mãos formaram selos enquanto ativavam uma técnica proibida. Genjutsu, Jutsu da Escuridão Infinita. A Genjutsu, Jutsu da Escuridão Infinita, uma técnica ilusória de alto nível que mergulha o alvo na escuridão absoluta, roubando-lhe toda a visão. Um vazio de escuridão total se desenrolou dos dois irmãos, rapidamente envolvendo tudo em seu caminho. A sombra opressiva engoliu toda a luz, deixando todos presos em um reino escuro como breu. Somente os conjuradores do Jutsu conseguiam enxergar dentro do vazio. O coração de Kushina afundou enquanto ela tentava sentir o que estava ao seu redor. Até mesmo o sentido malévolo de chakra de Kurama se tornou inútil. Nessa escuridão, ela estava completamente cega. Yashi soltou um gemido enquanto era arremessado para trás, sentindo como se uma carruagem tivesse batido nele de frente. Ele caiu no chão, as costelas quebrando com a força. Irmão, você está bem? A voz de Yashi estava cheia de pânico. Estou F. Kug. As palavras de Yashi foram interrompidas quando o outro golpe da escuridão o fez voar novamente. Ataques implacáveis vinham das sombras, não dando tempo ao grupo para recuperar o fôlego. De repente, um par de olhos escarlates brilhou no vazio. O Sharingan de Fugaku atravessou a ilusão. Com sua visão restaurada, ele imediatamente avaliou a situação e foi até Minato. Minato, ouça com atenção. Este é um genjutsu de área de efeito visando a visão. Eu consegui passar por isso. Vamos trabalhar juntos para evacuar os outros primeiro. Minato assentiu severamente, sua determinação era evidente. Entendido. Ele sacou várias kunai da técnica do deus voador do trovão e entregou algumas para Fugaku. Seguindo a orientação de Fugaku, Minato se tornou um borrão de luz amarela, teletransportando os shinobi presos para fora da escuridão, um por um. Assim que escaparam do vazio negro, Shikaku exalou trêmulo. Esse é um jutsu aterrorizante. Yashi tossiu sangue, mal conseguindo ficar de pé. Essa é minha fala. Levei pelo menos 10 golpes daqueles dois? Suas palavras atraíram olhares incrédulos. Yashi estar vivo depois de suportar tal ataque foi nada menos que um milagre. Na verdade, se não fosse pelo uso instintivo da rotação diversas vezes, ele já estaria morto há muito tempo. Enquanto o grupo recuperava o fôlego, Hashirama e Tobirama atacaram novamente. Shikaku rapidamente formou selos, liberando a técnica característica de seu clã. Jutsu de imitação de sombra. A sombra de Shikaku se estendeu em 2 tentáculos, alcançando os 2 irmãos. Mas Hashirama e Tobirama não resistiram, permitindo que as sombras os enredassem. A expressão de Shikaku se contorceu em alarme. Seu chakra estava se esgotando a uma velocidade sem precedentes, quase esgotando-se em menos de um segundo. Ele interrompeu a conexão rapidamente, cambaleando para trás, exausto. Sakumo deu um passo à frente, com a lâmina desembainhada, ao lado de um Shoza agora aumentado, para proteger Shikaku da retaliação de Hashirama.
As expressões de todos eram sombrias. Sua resistência e chakra estavam diminuindo, enquanto Hashirama e Tobirama não mostravam sinais de enfraquecimento. Isso não é sustentável, Hiruzen murmurou entre os confrontos com Tobirama. Minato, usarei essa técnica. Cria uma abertura para mim. Os olhos de Minato se arregalaram. Terceiro Hokage, ainda há uma chance de vencer. Você não precisa. Tomei minha decisão. A voz de Hiruzen era firme. Não posso permitir que essa destruição continue. Prepare-se. A determinação de Hiruzen era inabalável. Em vez de esperar pela morte na velhice, ele a enfrentaria de frente, como um verdadeiro ninja deveria. Seu túmulo guardaria a história de seus feitos, selando o primeiro e o segundo Hokage com suas próprias mãos. Minato cerrou os punhos, mas assentiu em silêncio. Entendo, terceiro Hokage. Os outros compartilhavam um ar sombrio. Embora não soubessem os detalhes do jutsu, estava claro que Hiruzen pretendia arriscar sua vida. Hiruzen dissipou o último ataque de Tobirama, formando selos com uma expressão solene. Prepare-se, Minato. Minato, com os olhos levemente vermelhos, teleportou-se com Kushina para flanquear os irmãos. Juntos, eles se prepararam para desencadear um jutsu de selamento poderoso o suficiente para ajudar o gambito de Hiruzen. Capítulo 197. Minato e Kushina controlaram meticulosamente seu chakra, construindo uma série de selos complexos. Com os dois trabalhando em conjunto, uma poderosa técnica de selagem rapidamente tomou forma. Selo de contrato, um jutsu de suporte que pode romper contratos de invocação. Mas quando eles estavam prestes a ativar o selo, um som repentino de estalo ecoou pelo ar. Rachadura. Na frente deles, as formas de Hashirama e Tobirama de repente se fraturaram, revelando fissuras profundas em seus corpos. Pedaços de terra começaram a se desintegrar. E então, duas figuras brancas e espectrais dispararam. Após uma inspeção mais detalhada, elas não eram ninguém menos que os espíritos de Hashirama e Tobirama. O que está acontecendo? A reviravolta repentina dos acontecimentos deixou todos atordoados. Antes que alguém pudesse se recuperar o suficiente para falar, a figura espectral de Hashirama flutuou suavemente no ar e começou a sorrir. Hiruzen e o jovem quarto Hokage, vocês dois se saíram bem. O resto de vocês, jovens, são igualmente notáveis. Konoha hoje, é tudo o que eu poderia esperar. Hashirama deixou algumas palavras de sincero encorajamento, com uma expressão cheia de orgulho e alívio. Infelizmente, ninguém presente conseguiu ouvir uma única palavra do que ele disse, porque bem ao lado dele, Tobirama estava reclamando em voz alta. Hiruzen, seu maldito, eu. E aquele seu aluno maravilhoso, Orochimaru. Ele não passa de um bip. Como ele ousa usar o Edo Tensei em mim e no meu irmão? Isso é um completo bip. Em meio a uma série de maldições censuradas, as almas de Hashirama e Tobirama ascenderam em espiral, retornando à terra pura. Barulho! Seus corpos perderam toda a cor em um instante e se desintegraram em inúmeros selos de papel, espalhando-se pelo chão. Dentro da pilha de selos brancos, dois cadáveres desconhecidos, parcialmente revelados, jaziam expostos. Todos se entreolharam, perplexos e incapazes de processar o que tinha acabado de acontecer. Quem imaginaria que o segundo Hokage teria um lado tão, pé no chão? Sakumo e Kakashi se adiantaram para examinar os cadáveres, enquanto Shikaku olhou pensativo para Minato. Minato, eram você e Kushina agora há pouco. Minato acenou com as mãos e riu sem jeito. Não fomos nós. Nós nem tínhamos começado ainda. Shoza murmurou baixinho, então isso é estranho. Será que os dois simplesmente mudaram de ideia? Hiruzen franziu a testa e refletiu. Talvez o fim repentino do Edo Tensei esteja relacionado a outra batalha acontecendo na vila. Minato concordou com a cabeça. Eu apoio a teoria de Lorde Terceiro. Com base no meu pressentimento, a batalha ali parece ter acabado de terminar. O momento combina perfeitamente. Yashi tossiu sangue enquanto assentia fracamente. Kof. Isso parece, Kof, muito provável. Isashi deu um tapinha gentil nas costas do irmão, sua preocupação era evidente. Irmão, por favor, pare de falar e descanse um pouco. Kushina estava ao lado do marido, sorrindo enquanto falava com a 9 caudas dentro dela. Kurama, obrigado pela ajuda anterior. Kurama fingiu indiferença, respondendo casualmente, HM. Não foi nada. Seus olhos se fecharam preguiçosamente, mas um olhar mais atento revelou que seu corpo inteiro tremia levemente de excitação. Afinal, tinha acertado um golpe naquele homem. Não era esse o sonho que se tornou realidade? Ufa! A aura opressiva de Hashirama e Tobirama tinha sido avassaladora. Com a partida deles, todos soltaram um suspiro coletivo de alívio. Após trocar algumas palavras, o grupo pareceu se lembrar de algo. Gradualmente, seus olhares se voltaram para Hiruzen, suas expressões complicadas. Não era que eles quisessem que o terceiro Hokage se sacrificasse, mas eles passaram tanto tempo construindo a tensão. A atmosfera estava preparada, as emoções estavam altas, e nada aconteceu? A multidão não conseguiu deixar de se sentir um pouco decepcionada. Percebendo os olhares estranhos de todos, Hiruzen fingiu não notar. O que ele deveria fazer? Não era como se ele tivesse controle sobre a situação. Ele estava totalmente preparado para entrar para a história como um mártir, mas o destino tinha outros planos. Se recompondo, Hiruzen dispensou Ema e declarou com justa indignação. Aquele miserável Orochimaru. Profanar o primeiro e o segundo Hokage desse jeito. Eu não vou perdoá-lo. Minato, percebendo o constrangimento de Hiruzen, mudou rapidamente de assunto. Já que as coisas estão resolvidas aqui, vamos verificar a situação lá. Hospital de Konoha 5 minutos antes.
Gamabunta bateu seu cachimbo no rosto de Manda e então sacou sua lâmina para enfrentar a cobra gigante em uma batalha feroz. Tsunade, evitando os dois combatentes colossais, tomou um caminho um pouco mais longo, permitindo que Orochimaru avançasse dezenas de metros. Naquele momento, Orochimaru correu ao longo das paredes do hospital com os braços arrastando-se atrás dele. O chão-alvo estava à vista. Seus lábios se curvaram em um sorriso animado. Finalmente, depois de inúmeros obstáculos, ele chegou aqui. Embora tenha havido alguns contratempos ao longo do caminho, contanto que ele capturasse seu alvo e escapasse usando a invocação reversa, seu plano ainda seria um sucesso. Mas quando ele estava prestes a passar, um jovem mascarado da Anbu caiu na frente dele. Seu Sharingan brilhou, 3 Tomoe girando ameaçadoramente enquanto se fixavam em Orochimaru. De novo, o sorriso de Orochimaru congelou. Uma poderosa onda de energia mental invadiu sua mente. Esse sentimento invasivo. Uchiha Itachi. Em sua paisagem mental, Itachi vislumbrou fragmentos dos planos de Orochimaru. Mas antes que ele pudesse se aprofundar mais, Orochimaru se libertou da influência do Sharingan. Rindo loucamente, ele provocou. Hahaha. Para lidar com os Uchiha, preparei defesas específicas em minha mente. Adeus, Uchiha Itachi. Com isso, Orochimaru se atirou pela janela do andar de Rin. A voz de Itachi estava calma enquanto seu Mangekyou Sharingan era ativado. Amaterasu. Chamas pretas e douradas irromperam no corpo de Orochimaru. Rin. Orochimaru soltou um grito de agonia enquanto caía no chão, consumido pelo fogo que queimava não apenas sua carne, mas sua alma. Esta era a técnica desperta do Mangekyou Sharingan de Itachi, Amaterasu, uma chama tão poderosa que poderia incinerar qualquer coisa em seu caminho. As chamas negras devoravam o corpo físico, enquanto as chamas douradas queimavam o espírito. Na série original, Kushina não tinha um relacionamento particularmente bom com Kurama antes de sua morte. Minato também não gostava de Kurama, afinal, Kurama indiretamente causou a morte de Kushina. Ele até dividiu Kurama em 2 e selou metade no estômago do Shinigami, resultando em mais de uma década de animosidade. No entanto, eles acabaram se reconciliando, e Minato entrou no modo de chakra da 9 caudas. Kushina, assim como Naruto, tinha um charme único que lhe permitiu criar um vínculo com Kurama durante os 8 anos em que eles foram selados juntos. Capítulo 198. Após soltar Amaterasu, Itachi sentiu uma leve ardência nos olhos. Desativando seu Mangekyou Sharingan, ele agarrou sua lâmina e avançou direto em Orochimaru. Estilo Orochimaru. Jutsu de substituição. Orochimaru, suportando uma dor imensa, abriu bem a boca. Enquanto seu corpo se desfazia como uma pele de cobra pálida e quebradiça, ele cuspiu uma versão molhada e viscosa de si mesmo. Arguin. Embora as chamas negras em seu corpo tivessem diminuído, as chamas douradas que queimavam sua alma não mostravam sinais de diminuição. Orochimaru rolou para o lado, desviando por pouco da longa lâmina que Itachi lançou em sua direção, então gritou para Manda que estava próximo. Manda, leve-me para a caverna Rishi. Eu prometo a você 1000 sacrifícios humanos em troca. Ao ouvir isso, Manda deslizou para longe da lâmina curta de Gamabunta com uma graça serpentina, sacudindo seu corpo enorme e escamoso enquanto balançava a cabeça em direção a Orochimaru. Como quiser, vamos. Manda não tinha vontade de continuar lutando contra Gamabunta. Não conseguia vencer, e insultos verbais também não ajudavam. Não tinha sentido. Quanto mais a luta se arrastava, mais frustrante ela se tornava. Se transportar Orochimaru de volta lhe garantiria um banquete de sangue fresco, então por que ficar aqui? Orochimaru se forçou a ficar de pé, evitando a perseguição de Tsunade e Itachi antes de pular na boca aberta de Manda. Uchiha Itachi. Arguin. Se não fosse pelas defesas que ele havia colocado em sua alma com antecedência, ele não teria sobrevivido nem mesmo à primeira onda de chamas douradas. Mas essas defesas estavam apenas atrasando o inevitável. Ele não tinha meios de extinguir o fogo estranho e intangível. Se continuasse queimando, ele morreria em 5 minutos. Só o sábio da cobra branca pode me salvar agora. Arguin. Enquanto Orochimaru suportava a agonia excruciante de sua alma queimando, ele ponderou desesperadamente como persuadir o sábio da cobra branca a intervir. Com as mandíbulas de Manda se fechando, tanto o homem quanto a cobra desapareceram do campo de batalha em um instante. Tsunade, incapaz de parar Orochimaru nos momentos finais, cerrou os punhos em frustração, e seus nós dos dedos estalaram audivelmente. Droga! Aquele bastardo realmente escapou. Itachi estava parado em silêncio por perto, com uma expressão pensativa. Minutos depois, reforços de Konoha chegaram. A cena caótica deixou muitos deles em choque. No meio da multidão, os usuários do estilo Terra não conseguiam esconder sua consternação. Seus rostos estavam pálidos. O ninja do estilo Terra em particular parecia mais devastado do que qualquer outro. Parece que ficarei de cama por dias depois disso. Espero que eles aprovem minha licença médica, ele murmurou para si mesmo. Logo depois, Minato e sua equipe chegaram. Após uma breve conversa com Jiraiya e os outros, Minato rapidamente juntou as peças da cadeia de eventos. Escritório do Hokage. Minato estava sentado atrás de sua mesa, seu olhar pesado enquanto olhava para seu aluno. Kakashi, o que você acha disso? Kakashi ajustou levemente seu protetor de testa. Com base em nossas informações, Orochimaru deveria estar trabalhando para Akatsuki, ou melhor, Obito. Mas, de acordo com Itachi, todo esse fiasco foi orquestrado para sequestrar Rin. Há uma grande chance de Orochimaru ter traído a organização, e Obito provavelmente ainda não sabe.
Minato suspirou, esfregando as têmporas em frustração. A organização de Obito tem problemas internos significativos, mas não podemos confrontá-lo diretamente por enquanto. Ainda assim, ele deve ser informado disso. Kakashi, estou confiando a você a tarefa de transmitir essa informação a Obito discretamente. Kakashi assentiu levemente. Entendido, Minato-sensei. Com isso, ele saiu do escritório do Hokage. Obito olhou para seu espaço Kamui, onde 2 jovens Jinchuriki, uma menina e um menino, estavam inconscientes. Ele planejou entregá-los, junto com os Jinchuriki dos 6 caudas, para Madara. Mas sua espera por Kizami e os outros se estendeu muito mais do que o esperado. Quando finalmente retornaram, estavam machucados e completamente exaustos. Os olhos de Obito se estreitaram em descrença. Kizami, o que aconteceu com vocês? E não eram 4 quando vocês partiram? Não me digam. Os 3 shinobi experientes trocaram sorrisos amargos e sombrios. O Jinchuriki dos 6 caudas era muito mais forte do que esperávamos. Kizami disse severamente. Zabuza cerrou os punhos, sua voz cheia de culpa e tristeza. É minha culpa. Juzo-senpai. Ele me salvou. Ele me protegeu de uma bomba da besta com cauda, mas foi atingido por uma lâmina quebrada no processo. Ele morreu por minha causa. Antes de falecer, ele me confiou a lâmina do carrasco. Eu falei com ele. Obito ouviu, atordoado. Seria isto obra da inevitável correção do curso do mundo? E correção da linha do mundo. A linha do tempo se autoajusta, direcionando os eventos em direção a um resultado abrangente, apesar das divergências. A linha do tempo não apenas se corrigiu, mas o fez com uma precisão assustadora, recriando a morte de Juzo e garantindo que a lâmina do carrasco chegasse a Zabuza. Até o destino parecia seguir sua própria vontade. Obito suspirou e consolou seus companheiros antes de selar o Jinchuriki dos 6 caudas em seu espaço Kamui. Com os olhos vermelhos, ele desapareceu em direção à base de Madara. Base de Uchiha Madara. Obito apareceu silenciosamente atrás de Madara, com as mãos cruzadas atrás das costas. Estou aqui, vovô. Madara, ainda de costas, sorriu. Você está atrasado, Obito. Zetsu Negro, observando de lado, revirou os olhos. Obito invocou 3 Jinchuriki de seu espaço Kamui. Vovô, trouxe mais 3 bestas com cauda. Com apenas mais 2, podemos prosseguir para o 8 caudas. Conforme nosso acordo, o 9 caudas é meu para cuidar. Madara se virou rindo muito da cena. Hahaha. Meu neto Obito realmente se supera. Tão eficiente. Chega de teatro. Vamos começar a selá-los logo, Obito interrompeu, irritado. Madara piscou momentaneamente surpreso. Somente Obito poderia falar com ele dessa maneira e viver para contar a história. Tudo bem, Madara cedeu. Eu invocarei a estátua Gedo agora. Era assim que a dinâmica deles funcionava. Assim que a estátua Gedo emergiu com o estrondo, os 2 começaram a selar as bestas com cauda. Embora não demorasse muito para fechar cada um, fazer 3 seguidos foi exaustivo. Finalmente eles terminaram. Obito esticou os braços com um bocejo. Finalmente pronto. Levaram quase 1 hora, mas conseguiram selar com sucesso uma cauda, os 6 caudas e os 7 caudas na estátua Gedo. Com isso, os 5 olhos da estátua agora brilhavam ameaçadoramente. Capítulo 199. A missão já está na metade. Obito refletiu consigo mesmo. Agora restavam apenas 4 bestas com cauda, o 2 caudas, o 5 caudas, o 8 caudas e o 9 caudas. Uma vez capturados, a estátua Gedo poderia ser completamente revelada, invocando 10 caudas ao mundo. Isso significava que muitas das vantagens prometidas a ele pelo sistema estavam logo ali. Pensando nisso, Obito não pôde deixar de resmungar em sua mente. Sistema, você é tão idiota. Outros sistemas apenas entregam recompensas por logins diários, mas com você, eu tenho que cumprir missões. O sistema respondeu friamente. Então vá encontrar outro sistema. Pare de desperdiçar meu tempo. Obito riu interiormente pensando, se eu pudesse encontrar outro sistema, ainda estaria preso aqui ouvindo suas bobagens? Em voz alta, ele respondeu com exagerado carinho. Não importa quão bons sejam os outros sistemas, eles não são meus. Você é meu único e exclusivo tesouro. O sistema respondeu em um tom sensual e provocador. Oh, por favor, pare. Eu posso ouvir seus pensamentos, seu canalha. Obito congelou, completamente atordoado. Espera, você consegue usar uma voz assim? Sistema, você consegue continuar usando essa voz? Por favorzinho? O sistema rosnou em aborrecimento. Se você continuar sendo tão grosseiro, vou mudar para a voz da Tio. Tudo bem, eu me rendo. Após algumas brincadeiras com o sistema, Obito se espreguiçou e se levantou, sentindo-se revigorado. Virando-se para Madara, ele falou. Vovô Madara, se não houver mais nada, estou indo embora agora. Ele gesticulou para os 3 Jinchuriki próximos. Vou deixá-los aqui com você por enquanto, assim como da última vez. Madara deu um leve aceno e virou as costas para Obito. Ai, da próxima vez que você vier, traga-me mais alguns livros. Obito respondeu alegremente, entendido, vovô Madara. Na verdade, Obito tinha uma agenda oculta. O principal motivo para entregar as bestas com cauda em uma única viagem foi usar o tempo de inatividade entre as operações da Akatsuki para retornar a Konoha e passar alguns dias com Rin. Levar algumas caixas de livros para Madara? Era só uma desculpa conveniente. E se isso ajudasse a aumentar a favorabilidade de Madara, melhor ainda. Afinal, se todo esse cenário fosse um jogo, Madara seria o chefe final.
Quando a história chegasse ao clímax, os dois estavam destinados a se enfrentar, um vivo, um morrendo. Mas antes que isso acontecesse, se Obito conseguisse maximizar a popularidade de Madara e desbloqueá-lo completamente. Quem sabe? Talvez houvesse uma nova rota, uma nova maneira de resolver as coisas sem derramamento de sangue. O pensamento fez Obito rir. Por enquanto, o plano era claro. Mais avós, mais oportunidades. Com seus pensamentos descontrolados, Obito ativou Kamui e desapareceu, indo direto para Konoha. Konoha. Kakashi saiu de casa visivelmente cansado. Ele suspirou, uma mistura de satisfação e exaustão em seu rosto. Obito não estava mentindo. Esse tipo de alegria é realmente 100 vezes melhor do que ler. Ainda assim, seu corpo estava pagando o preço. 7 ou 8 vezes por semana. Estou prestes a ficar magro como Kakashi. Ele gemeu. Ugh, eu realmente preciso cuidar melhor de mim. Tirando um livro da bolsa, ele caminhou, aproveitando o silêncio. Mas depois de um tempo, Kakashi parou abruptamente, sua expressão era severa. Ele sentiu algo incomum. Aquele cara estava de volta à aldeia. Franzindo a testa, ele murmurou. Como ele descobriu tão rápido? Sem perder tempo, Kakashi usou a técnica do deus voador do trovão para localizar Obito. Ele tinha que interceptá-lo antes que ele encontrasse Rin. Quem sabia quanto tempo isso levaria de outra forma? Entrada do hospital de Konoha. Obito coçou a cabeça, confuso, enquanto olhava para o chão castigado e para os ninjas exaustos da liberação de terra. O que está acontecendo aqui? Renovação urbana? Nem lhe ocorreu que Konoha poderia ter sido atacada. Aos seus olhos, Konoha era intocável, uma vila com raízes profundas e inúmeros shinobi poderosos. Quem seria burro o suficiente para causar problemas aqui? Dando de ombros, Obito estava prestes a entrar para encontrar Rin quando um homem familiar de cabelos prateados apareceu e agarrou seu braço. Obito, venha comigo. Precisamos conversar. Antes que Obito pudesse reagir, Kakashi teletransportou os dois para uma floresta isolada. Soltando o braço, Obito suspirou exasperado. Kakashi, o que diabos você está fazendo? Kakashi estudou Obito cuidadosamente, notando seu comportamento relaxado. Com um tom estranho, ele perguntou, então, você não está aqui por causa da mensagem que enviei? Obito piscou, genuinamente confuso. Mensagem? Que mensagem? Ajustando sua faixa na cabeça, Kakashi foi direto ao ponto. Orochimaru ressuscitou o primeiro e o segundo Hokage, então atacou Konoha com eles. Ele tentou sequestrar Rin. Obito congelou, sua expressão escurecendo instantaneamente. Orochimaru, aquele bastardo. Ele cerrou os punhos, sua raiva era palpável. Usar Orochimaru parecia uma jogada inteligente no começo, uma maneira de criar caos e promover seus planos. Mas isso, mirar em Rin? Claramente, eu o subestimei. Eu deveria ter lidado com aquela cobra há muito tempo. Os olhos de Obito ardiam de determinação. Já que agora tenho o poder de esmagá-lo, é hora de eliminar esse coringa. Ele se virou para Kakashi, sua voz fria. Conte-me tudo o que aconteceu em detalhes. Kakashi assentiu. Tudo bem. Enquanto andavam, Kakashi colocou Obito a par dos eventos. Quando terminou, Obito já tinha se decidido. Entendo. Preciso encontrar Itachi em seguida. Kakashi colocou a mão no ombro de Obito, sua voz firme. Tenha cuidado. E se precisar da minha ajuda, é só pedir. Obito ficou tocado pelo sentimento e sorriu. Você também, Kakashi. Cuide-se. Você está parecendo um pouco esgotado. Então, com um sorriso provocador. Talvez você deva ir comer umas bagas de goji ou algo assim, meu velho. O rosto de Kakashi ficou vermelho. Seu pequeno. Antes que ele pudesse revidar, Obito riu e desapareceu. Pegue-me se puder. Capítulo 200. Konogakakuri. Na casa de Uchiha Itachi. Obito pousou sua xícara de chá com uma mistura de gratidão e alívio em sua voz enquanto falava. Ainda bem que você estava lá naquele dia, Itachi. Caso contrário, as consequências teriam sido impensáveis. Itachi, segurando sua própria xícara, assentiu levemente, mas não disse nada. Obito, ciente da natureza reservada de Itachi, continuou com outra pergunta. Itachi, você tem certeza de que Orochimaru morrerá por causa da sua técnica ocular? Itachi assentiu novamente, sua resposta calma exalando uma confiança inabalável. Amaterasu não se extinguirá até consumir sua alma. Orochimaru está condenado. Os pensamentos de Obito eram menos certos. Embora Amaterasu tenha sido aclamado como o ataque ocular mais forte na história original, seu desempenho real deixou muito a desejar. Ao longo dos 720 episódios de Naruto, Amaterasu não tinha exatamente acumulado uma contagem de mortes estelar. Inicialmente, técnicas como Jutsu de selamento e Jutsu de substituição tinham sido suficientes para combatê-lo. Mais tarde, simplesmente usar algumas camadas extras de roupa, ou tirá-las a tempo, era suficiente para escapar de seus efeitos. Não era de se admirar que Amaterasu tivesse ganhado o apelido, a chama que não pode eliminar. Era comparável ao Jutsu Bola de Fogo, que poderia muito bem ser chamado de a bola que não pode eliminar. Mesmo que isso seja diferente da história original, Obito murmurou internamente, ainda acho que Amaterasu não é letal o suficiente. E contra um inimigo escorregadio como Orochimaru, as chances são ainda menores. Além disso, os sábios da caverna Rishi provavelmente poderiam extinguir Amaterasu, se Orochimaru pagar o preço. Um brilho calculista apareceu nos olhos de Obito enquanto ele considerava seu próximo movimento. Talvez ele devesse visitar a caverna Rishi ele mesmo. Se a sorte estivesse do seu lado, ele poderia capturar Orochimaru ou pelo menos reunir alguma informação útil.
Senão, ele poderia explorar o lugar. Sim, pensou Óbito com um sorriso irônico. Vale a pena tentar. De pé, ele anunciou. Vou sair agora. Continue segurando a fortaleza, Itachi. Itachi também se levantou, sua voz firme. Vou te ver partir, Obito-san. Enquanto eles saíam, o olhar de Óbito caiu em um canto do pátio, onde Mikoto estava treinando Sasuke. Um pequeno sorriso surgiu em seus lábios. Este mundo mudou por minha causa. Seguindo a trilha nas memórias de Orochimaru, Óbito usou o Kamui para chegar a uma floresta densa. Este era o mesmo local onde Orochimaru encontrou seu caminho para a caverna Rishi. Então, eles dizem que ele fica entre a ilusão e a realidade, acessível apenas aos sinceros, Óbito murmurou enquanto andava. Que monte de bobagens místicas! Ele está apenas escondido em uma dimensão alternativa, deixando as pessoas entrarem por capricho. Ele riu para si mesmo. Quando eu voltar, criarei meu próprio reino Kamui. A entrada requer uma reverência de 100 vezes e me chamar de pai. Embora Kamui provavelmente pudesse forçar a abertura da dimensão alternativa da caverna, Óbito se conteve. Tal abordagem alarmaria as cobras sábias e empurraria quaisquer partes neutras para a hostilidade. Além disso, o custo de chakra de violar outra dimensão o deixaria em desvantagem para quaisquer operações subsequentes. É melhor continuar jogando por enquanto. À medida que ele avançava, a neblina ao redor dele ficava mais espessa, obscurecendo o caminho à frente e o caminho de volta. Imperturbável, Óbito continuou marchando. Sem que ele percebesse, 3 figuras em vestes brancas flutuavam na névoa, sussurrando entre si. Ele ainda está andando para frente. Ele não deve ser apenas um viajante perdido. Eu adoraria um lanchinho, mas é muito cedo para decidir. Não como um humano vivo há 2 semanas. Parece que finalmente é hora do banquete. Suas vozes misteriosas serpenteavam pela névoa, inquietantes e sedutoras. Uma pessoa comum já teria sucumbido à influência, sua mente se desfazendo. Mas Óbito, ele estava revirando os olhos internamente. Esses 3 estão flutuando acima de mim como se eu não pudesse vê-los. Eles acham que sou cego? E suas vozes são tão irritantes. É como ouvir a caixa de ressonância de um macaco. Mesmo com a névoa obscurecendo a visão, seu Sharingan podia discernir vagamente suas formas. No entanto, o trio parecia alheio à exposição deles, continuando sua conversa. Nossa, ele parece tão delicioso. Estou babando só de pensar nisso. Sinto uma conexão especial com ele. Tenho certeza de que ele será minha refeição. Eu discordo. Vamos ver quem vai comê-lo primeiro, certo? Quer. Óbito abafou um gemido. Esses 3 idiotas realmente acham que podem me comer? Juro que vou esfaqueá-los se continuarem assim. Antes que ele pudesse pensar mais, uma luz dourada atravessou a neblina, revelando uma mansão grandiosa e opulenta à sua frente. Mais fumaça e espelhos, Óbito murmurou, nada impressionado. Aos seus olhos, era claramente uma toca de cobra escura e assustadora. Tudo bem. Se eles quiserem jogar, eu jogo junto. Quando ele entrou no domínio da caverna Rishi, vamos torcer para que a sábia cobra branca se comporte. Caso contrário, vou chamar reforços, e não vai ser bonito. Desativando seu Sharingan, ele se aproximou das enormes portas. Elas se abriram lentamente, revelando uma donzela pálida e graciosa com uma coroa dourada. Ela se curvou elegantemente. Bem-vindo, convidado de honra. Eu estava esperando por você. Eu sou. Antes que ela pudesse terminar, Óbito assentiu em aprovação. Bom serviço. Vou deixar uma avaliação de 5 estrelas. A cobra congelou no meio da frase, seu sorriso se contraindo. Sem esperar, Óbito passou por ela com as mãos atrás das costas, exalando um ar de total indiferença. Atrás dele, o rosto da cobra se contorceu de fúria por um breve momento antes de recuperar a compostura. A maioria dos visitantes da caverna Rishi a tratava com o máximo respeito. Mas esse homem, que audácia! Como ela queria devorá-lo. No entanto, as regras ditavam que ela só poderia consumir um convidado se ele falhasse nos testes. Suprimindo sua raiva, ela sorriu e o alcançou. Honrado convidado, você deve estar cansado. Por favor, aproveite o banquete que preparei para você. Ela gesticulou graciosamente em direção a uma mesa de banquete repleta de iguarias. Óbito olhou para ele, sua expressão era cética. Se a memória não me falha, aquele lugar deveria estar coberto de ossos. Essa garota tem um olhar bem inocente. Quem diria que ela é tão desonesta? Não estou interessado em comida, disse Óbito dispensando Tem algum outro serviço? Sabe, esse tipo de serviço? Sua expressão rachou ligeiramente.